Amém? Glorificado seja Deus. Livro de Jó, capítulo 29, versículo 11 ao versículo 17. Eu era o pai dos pobres, disse Jó. Que coisa tremenda, né? Eu era o pai dos pobres. E na verdade a gente vê pela palavra de Deus que Jó ajudava muito aos pobres. E para os pobres ele era um pai. Amém? Louvado seja Deus. Versículo 11. Quem me ouvia falar me dava parabéns. Então Jó recebia parabéns de todas as pessoas. Quando ele falava, as pessoas parabenizavam ele. Amém? Os que me viam falavam bem de mim. E as pessoas que viam Jó falavam bem dele. Versículo 12. Pois eu ajudava os pobres que pediam ajuda e cuidava dos órfãos, que não tinham quem os protegesse. Então Jó ajudava, louvado seja Deus, aos pobres que não tinham, que pediam ajuda, né? Todos aqueles que pediam ajuda ele ajudava. E ele também cuidava dos órfãos, que não tinham quem protegesse. Versículo 13. Pessoas que estavam na miséria me abençoavam, e as viúvas se alegravam com o meu auxílio. Então as pessoas que estavam na miséria, na desgraça, abençoavam Jó. Dizia, Deus te abençoe com Jó. Porque e as viúvas se alegravam com o meu auxílio. Jó dava auxílio tanto aos órfãos como a viúvas. As viúvas, a ponto deles abençoar Jó, pedir para Deus abençoar Jó. Versículo 14. A minha justiça e a minha honestidade faziam parte de mim. Então a justiça de Jó e a honestidade fazia parte da vida dele. Era como a roupa que eu uso todos os dias. Então Jó, todos os dias, ele andava na justiça e fazia coisa justa. É como a roupa que a gente veste todos os dias. Ou era como a roupa que ele vestia todos os dias. E ele diz assim, louvado seja Deus, versículo 15. Eu era os olhos para os cegos e pés para os aleijados. Então Jó chegou a ponto de dizer que era os olhos para os cegos e pés para os aleijados. Era pai dos pobres, versículo 16. Era pai dos pobres e defensor dos direitos dos estrangeiros. E Jó disse, eu era o pai dos pobres e também defensor dos direitos para os estrangeiros. Versículo 17. Eu acabava com o poder dos exploradores e livrava das suas garras as vítimas. Então que coisa maravilhosa, né? Jó, verdadeiramente ele era o pai dos pobres, aquele que ajudava aos necessitados e aos pobres. Eu tenho certeza, por isso que Jó estava no cativeiro, estava praticamente morto, mas Deus virou seu cativeiro e deu em dobro aquilo que Jó tinha perdido, porque ele era verdadeiramente um homem justo, paciente, louvado a Deus, e íntegro diante de Deus, honesto diante de Deus, a ponto que Satanás tentou destruí-lo, mas não encontrou nele falta algum. Amém.